Se você é fã de Stranger Things, com certeza já percebeu a vibe retrô e o toque de nostalgia que envolve a série. A atmosfera lembra muito os filmes dos anos 80 e entre eles, um dos maiores exemplos é Os Goonies. Um filme que marcou geração e que tem uma mistura de aventura, mistério e amizade. Mas você já parou para pensar a conexão entre essas duas obras? Isso mesmo, Stranger Things não só se inspira em Os Goonies, mas também faz uma verdadeira homenagem a ele. Hoje vamos explorar essas influências e como elas se manifestam em ambas as produções, em detalhes que talvez você ainda não percebeu. Prazer, eu sou Milão, sejam muito bem-vindos ao canal. Na sua tela, vem comigo e bora pro vídeo! Um dos primeiros pontos de conexão que nós vemos entre Goonies e Stranger Things está no grupo de amigos. Tanto um quanto o outro traz um grupo de crianças que se juntam para desvendar um mistério, para se colocar em aventuras. E claro que este grupo tem um líder. Em Os Goonies nós temos o Mickey, interpretado pelo Sean Astin. É um personagem que assume a liderança do grupo. Ele é sensível, idealista e tem uma visão única do mundo, o que o torna um elo entre os seus amigos. Essas características também se refletem em Mike, que é interpretado por Finn Wolfhard em Stranger Things. O Mike, como Mickey, também é o líder natural do grupo. Ele se preocupa com todos. Em muitas situações ele também mantém o grupo bem unido, principalmente em momentos tensos, em momentos ali que o grupo precisa de um líder, precisa de uma união. O Mike também é aquele cara, como o Mickey, que traz a união do grupo e que faz aquele fortalecimento, que nós vemos isso muito na série e também no filme. Ambos têm uma coisa muito interessante, eles compartilham da capacidade de ver o melhor nos outros e a coragem de liderar em circunstâncias principalmente que exigem essa liderança. Então, esse ponto de liderança e de amizade entre os grupos trazem uma conexão muito legal entre os Goonies e o Stranger Things. Por exemplo, em Os Goonies, esse laço de amizade é essencial para a narrativa do filme. Por exemplo, nós temos personagens como o Dado, o Gordo, o Bocão, que são os fora da curva, mas que juntos provam que as suas diferenças são os que tornam um grupo extremamente forte. Em Stranger Things, vemos a mesma coisa. Por exemplo, com a dinâmica de Dustin, Lucas, Will e Eleven, todos eles, apesar das diferenças entre eles, são unidos em um laço inquebrável, galera. E essa amizade, pelo desejo comum de desvendar os mistérios, de conseguir resolver o quebra-cabeça que eles estão atrás, principalmente ali de descobrir o que está acontecendo com o Will no começo da série e depois o desenrolar da história, nós vemos que eles juntos conseguem vencer esses obstáculos porque são um grupo muito unido e essa diferença entre eles acaba formando uma grande amizade. Em ambos os casos, a amizade é o centro da história, com os amigos sempre se apoiando, crescendo juntos. E isso é legal, que é um dos temas recorrentes do gênero de aventura, principalmente dos anos 80. E claro que o Stranger Things e os Goonies não podiam ser diferentes. Outro ponto que liga Stranger Things e os Goonies é a exploração e aventura, a busca por algo maior. Por exemplo, os Goonies, o que torna o filme bem cativante é a aventura, né? A trama gira em torno de que esse grupo de amigos acham um mapa antigo, né? E eles embarcam numa viagem, embarcam numa aventura de tentar achar esse tesouro perdido de um pirata. Eles enfrentam perigos, armadilhas, obstáculos inimagináveis e tudo em nome de uma busca épica e cheia de mistérios. Já no Stranger Things, embora o formato seja diferente, a ideia seja diferente, ainda temos a mesma sensação de descoberta de aventura. Como vemos no enredo da história, o grupo de amigos se vê confrontado por uma ameaça sobrenatural dentro da cidade e assim como Goonies, eles acabam explorando territórios desconhecidos para tentar entender o que está acontecendo. Eles se aventuram num mundo invertido, em um universo paralelo, onde tudo é mais sombrio, mais perigoso, mas também esconde segredos que precisam ser desvendados, assim como nos Goonies, o segredo de descobrir o tesouro do pirata.
O que conecta eles, por exemplo, nos Goonies eles lidam com o mistério do tesouro perdido. Já no Stranger Things eles lidam, né, no mais sobrenatural, com a ameaça do mundo invertido e as entidades que habitam. No entanto, a semelhança interessante entre esses dois é em ambos os casos as crianças enfrentam algo muito maior do que elas, porque são crianças, vamos lembrar, são crianças. Por exemplo, em Os Goonies, o mal vem em forma de vilões humanos, como os Fratellis, enquanto em Stranger Things nós temos a ameaça muito mais sobrenatural, por exemplo, representada pelo Demogorgon e as outras criaturas do mundo invertido. Porém, o que se mantém constante entre as histórias é que esses grupos de amigos precisam enfrentar algo que parece impossível de derrotar, ainda mais pela uma ótica de crianças que estão, vamos dizer, sozinhas, precisando desvendar ali um mistério. Principalmente na primeira temporada de Stranger Things, nós vemos muito isso. Outra semelhança que também traz identidade entre essas duas obras é o carisma das crianças. Quando pensamos nos personagens de Os Goonies e Stranger Things, é impossível não perceber a semelhança entre alguns deles, e eu vou citar aqui para vocês. Por exemplo, o Mickey e o Mike, como já mencionado, eles compartilham da liderança do grupo. Mas não só isso, eles são empáticos, corajosos, e se olharmos para o resto do grupo, as conexões continuam. Por exemplo, temos o Dado, que é um garoto inventor lá dos Goonies, e com a sua habilidade de criar engenhocas malucas, encontra um paralelo com quem? Com o Dustin, isso mesmo, o Dustin de Stranger Things. Também ele possui, né, esse entusiasmo de ciência e possui um espírito inventivo. Então a gente tem uma conexão entre o Dado e o Dustin nessa questão mais de ciência, invenção e tudo mais. Outra conexão que também podemos trazer aí entre personagens, por exemplo, o Gordo, né, que ele é um personagem mais engraçado, mais cômico dos Goonies, que tem uma energia muito parecida com o Lucas, um garoto corajoso e muito leal lá em Stranger Things. Ambos têm momentos de medo, hesitação e ao longo da história mostram que são peças muito fundamentais, muito importantes para o sucesso do grupo. Então a gente vê que tem crianças aqui dentro das duas obras que tem essa conexão também entre cada grupo e cada obra. Isso também traz essa referência e essa homenagem aos Goonies. Outra conexão que também a gente pode trazer aqui é diretores e produção. Uma homenagem a Spielberg. O Steven Spielberg, ele é um mestre dos filmes de aventura dos anos 80. Foi um dos produtores dos Goonies e a sua influência é claramente visível. Spielberg, ele tem um talento único para criar atmosférica de suspense, aventura, que capturam muito a imaginação do público. É algo que os irmãos Duffer, criadores de Stranger Things, também sabem fazer muito bem. Em Stranger Things, é repleta de homenagem a Spielberg e ao estilo de filmes dos anos 80. As cenas ali de suspense, o uso da música para criar uma tensão e dinâmica entre os personagens principais são reflexos, por exemplo, do filme ET e também, claro, dos Goonies. Para os irmãos Duffer, os Goonies representam um marco de criação da história infantil de aventura, que, quem viveu essa época com certeza concorda com os irmãos Duffer, né? E isso reflete diretamente na maneira que eles estruturaram a narrativa e o visual de Stranger Things. Então essa homenagem e essa conexão entre diretores e produção e essa homenagem a Steven Spielberg e toda a produção dos anos 80, trazendo toda essa atmosfera que o Spielberg é mestre e trouxe muito nos anos 80, tá aí dentro de Stranger Things escancarado. E claro que nós não poderíamos deixar de trazer a conexão da cultura dos anos 80, a nostalgia e referências. É claro que nós não poderíamos deixar de fora uma das grandes conexões que é a cultura dos anos 80, né? A nostalgia que Stranger Things traz e as referências dos anos 80. A nostalgia dos anos 80, que é uma das maiores forças de Stranger Things, isso é algo que os Goonies também capturou também, porque viveram exatamente nessa época. A música, a moda, as referências culturais e até mesmo a atitude dos adolescentes da década de 80 estão presentes em Stranger Things e capturado muito bem em Os Goonies.
A nostalgia é um elemento poderoso em Stranger Things, que é cheia de referências a filmes, músicas e até brinquedos da época. Essa nostalgia é um dos motivos pelos quais o Stranger Things ressoou tão fortemente para os fãs de Os Goonies e fãs também de filmes dos anos 80, com todos aqueles que cresceram nos anos 80 e eu tive a felicidade de ser um deles. As referências constantes ali na década de 80, incluindo os Goonies, são uma forma de celebrar esse período, ou seja, de homenagear esse período, e isso cria um laço emocional com os espectadores, principalmente a galera mais velha como eu, que vivenciou essa época. Para amarrar essas conexões e trazer uma conclusão, Stranger Things ela deixa bem claro que as influências dos filmes dos anos 80 são muito fortes ainda nos dias de hoje e na geração atual. O Stranger Things mostra que tudo aquilo que foi produzido nos anos 80 ainda é muito forte, tanto para o pessoal que viveu aquela época, tanto para essa geração que está aqui, que realmente aceitou a série, aceitou essas conexões, aceitou essa cultura dos anos 80, e isso comprova que os anos 80 não foi só uma época de ouro na música e em outras coisas, mas também como foi uma época de ouro nos filmes, principalmente filmes de aventura. E aí, o que você achou? Você percebeu essas referências? Quais filmes do Stranger Things que você viu que traz referência dos anos 80? Qual referência que eu não comentei aqui no vídeo e que você percebeu na série? Deixa aí nos comentários, comenta, vamos trocar ideia, vamos bater aquele papo. E eu queria agradecer demais você que ficou até aqui no vídeo. Muito obrigado por acompanhar. Eu vou ficando por aqui, galera. Forte abraço a todos, fiquem bem. Fui!